Fala dorameiros de plantão. A história de hoje começa com Songhan, que estava falando ao telefone com sua mãe enquanto se dirigia ao hospital, onde seu irmão estava internado. No entanto, de repente, alguns estranhos apareceram e a levaram. Quando acordou, estava em uma mansão luxuosa. O CEO, chamado Shu Fei, informou que havia passado uma semana desde o incidente e que ela ainda tinha tempo para anular o contrato de casamento. Assustada e confusa, Songhan disse que o anularia, e então foi libertada. No hospital, sua mãe confessou que tinha arranjado o casamento. Songhan imediatamente recusou a ideia de se casar com um desconhecido, mas sua mãe insistiu, explicando que o rapaz era de uma família rica, que oferecerá muito dinheiro. Além disso, eles precisavam pagar todas as dívidas e comprar os remédios para o irmão dela. Sem muitas opções, Songhan voltou à mansão, deixando claro que não queria se casar e que tudo havia sido planejado por sua mãe. De repente, ela sentiu uma forte dor no estômago. Shu Fei ofereceu uma bebida, o que a fez se sentir melhor, e, como Songhan não havia comido nada, ele a serviu um jantar. Quando estava prestes a sair, começou a chover forte, e, sem alternativas, Songhan teve que passar a noite na mansão. Exausta, ela acabou adormecendo. No dia seguinte, Songhan chegou atrasada ao trabalho e foi repreendida por sua colega. Nesse momento, Shu Fei apareceu, visivelmente irritado, e a levou para fora. Ele reafirmou que não queria o casamento e pediu novamente que ela rompesse o contrato. Assustada, Songhan prometeu que a euforia. Para pressioná-la, ele deu um prazo de apenas um dia. Desesperada, Songhan voltou para sua mãe, decidida a cancelar o casamento. No entanto, sua mãe revelou que já havia usado parte do dinheiro nas despesas do hospital para tratar o irmão. Enquanto isso, Shu Fei se reuniu com seu pai e sua avó. O pai comentou que soubera que Songhan havia passado a noite na mansão. Shu Fei garantiu que nada havia acontecido, mas seu pai o pressionou para que se casasse logo. Como o contrato não foi cancelado, Shu Fei a procurou novamente no trabalho e a forçou a assinar um contrato de casamento válido por 3 anos, ressaltando que após esse período, eles se divorciariam. Finalmente, o casamento aconteceu, mas eles começaram a dormir em quartos separados. Após alguns dias, ele passou a buscá-la no trabalho, começando a demonstrar um leve interesse por ela. Além disso, a defendeu da irmã maldosa, que tentava humilhá-la por ser de uma família pobre. No trabalho, sua colega de equipe fez de tudo para tornar sua vida um inferno, até mesmo armando para que Songhan fosse repreendida pela chefe, derrubando ingredientes propositalmente. AOVE Lotteries, Shu Fei permitiu adiri-la. No dia seguinte, um importante empresário forneceu os ingredientes que faltavam, e sua chefe, surpresa, pediu desculpas a Songhan. A relação entre Songhan e sua mãe era muito difícil, e isso foi se tornando cada vez mais evidente. Ela não apenas forçou o casamento de Songhan, como também a vendeu por só se importar com dinheiro. Aos poucos, Songhan e Shu Fei foram se aproximando, e parecia que começavam a se apaixonar. Para entender o que estava acontecendo, Shu Fei ligou para seu pai, que revelou que a mãe de Songhan havia praticamente vendido sua filha em troca de dinheiro. No dia seguinte, Songhan acordou mais animada e preparou uma deliciosa refeição para Shu Fei. Contudo, ele ficou violento ao ver que havia peixe no prato. Songhan descobriu que ele tinha uma fobia de peixes devido a uma experiência traumática na infância. Decidida a ajudá-lo, ela comprou um aquário para que ele pudesse superar o medo gradualmente. Até mesmo, preparou uma sopa de peixe. No início, ele resistiu, mas, com o tempo, começou a ceder. No trabalho, Songhan conheceu o dono do estabelecimento, que, por coincidência, era seu antigo professor, por quem ela nutria um grande afeto. Sem perder tempo, o professor confessou seus sentimentos por ela, mas foram interrompidos por Shu Fei, que, tomado de ciúmes, deixou claro que Songhan era sua esposa. As coisas pioraram quando uma amiga de infância de Shu Fei apareceu, aproveitando cada oportunidade para humilhar Songhan. Em uma tentativa de seduzir Shu Fei, a amiga foi rejeitada, pois ele afirmou que era um homem casado e que ela deveria respeitar sua esposa. A mulher não desistiu e visitou Songhan no trabalho, oferecendo uma grande quantia de dinheiro para que ela se afastasse de Shu Fei. Songhan, no entanto, recusou e pediu que ela fosse embora. Naquela noite, Songhan o encontrou tomando banho. Ao vê-la assustada, ele brincou com ela, deixando-a ainda mais nervosa e sem saber como escapar. Logo depois, ela recebeu uma ligação de sua mãe, que pedia dinheiro, pois havia gastado tudo em aposta. No entanto, a chamada estava no viva voz, e Shu Fei ouviu toda a conversa. Ela tentou resolver as coisas sozinha e conversou com sua mãe, explicando que não poderia continuar pedindo dinheiro a Shu Fei. Irritada, a mãe deu um tapa no rosto de Songhan e deu um prazo de 3 dias para ela conseguir 2 milhões. Envergonhada, Songhan
Songam pediu o dinheiro emprestado a Shufei. Ele percebeu as marcas da agressão e soube que sua mãe havia batido nela, mas Songam implorou para que ele não interferisse. Quando Songam entregou o dinheiro à mãe, esta ficou furiosa por não ser o valor total. Furiosa, ela disse que Songam não servia para nada e revelou que ela não era sua filha biológica, mas que a adotou apenas para obter dinheiro, deixando-a em choque. Shufei, então, aparece, intervém e avisa a mãe de Songam que, se ela voltasse a se aproximar ou tentasse fazer contato, ele tiraria tudo dela, deixando-a na miséria. Devido ao seu bom desempenho no trabalho, Songam foi promovida. Porém, logo uma mulher apareceu para confrontá-la, revelando-se ser a esposa do professor. A mulher achava que o marido estava se divorciando dela por causa de um relacionamento extraconjugal com Songam. Mais tarde, o professor se desculpou, e Songam esclareceu a situação, afirmando que também era uma mulher casada. Mais tarde, Songam saiu para jantar com Shufei. Ele sugeriu que ela deixasse o emprego, pois agora não precisava mais do dinheiro. No entanto, Songam se recusou, dizendo que sempre foi independente. Ele, de maneira equivocada, declarou que agora era dono dela e que ela deveria obedecê-lo. Ofendida, Songam decidiu ir embora. No trabalho, o professor notou que Songam estava triste. Ele decidiu então se encontrar com Shufei. De forma séria, disse que ele não sabia valorizá-la. Afirmou que, se ele gostasse dela um pouco, deveria deixá-la livre para que ela pudesse ser feliz. Depois de refletir, Shufei decidiu libertá-la e pediu o divórcio, garantindo que ela não precisava se preocupar com a dívida, pois ele não cobraria sua família. Isso a entristeceu, pois estava começando a se apaixonar por ele. Shufei se reuniu com seu pai, que decidiu contar-lhe a verdade. Quando Shufei era pequeno, foi sequestrado por um inimigo da família. No momento em que o sequestrador ia tirar sua vida, seu melhor amigo interveio, salvando-o. Antes de morrer, o amigo pediu que cuidasse de sua esposa e filha. A esposa do amigo logo adoeceu. Antes de falecer, confiou sua filha aos cuidados de uma mulher, que agora afirmava ser a mãe de Songam. Essa senhora malvada havia criado Songam apenas para vendê-la e obter dinheiro. Ao descobrir que ela planejava vender Songam, o pai de Shufei decidiu pagar por ela para protegê-la, evitando que fosse entregue a algum velho pervertido. Em outro momento, Songam encontrou a irmã de Shufei, e as duas começaram a discutir. Nesse instante, o inimigo do pai de Shufei, que havia acabado de sair da prisão em busca de vingança, apareceu. Songam protegeu a irmã de Shufei, ajudando-a a escapar. O sequestrador, irritado, levou Songam com ele. A irmã, assustada, ligou para o pai para contar o ocorrido. Eles rastrearam o celular de Songam e conseguiram encontrar o lugar onde ela estava. Ao reconhecer o local, Shufei percebeu que era o mesmo onde ele havia sido sequestrado quando criança, o lugar onde sua fobia de peixes começou. Lutando contra o medo, ele rapidamente desamarrou Songam, mas acabou sendo golpeado pelo sequestrador. Após uma briga intensa, ele conseguiu derrotar o homem, mas, devido ao ferimento, desmaiou. No hospital, Shufei se recuperou rapidamente. Ele pediu para que Songam deitasse ao seu lado e aproveitou o momento para confessar seu amor. Songam respondeu dizendo que também o amava. Então, Shufei pegou um anel e declarou que agora eles eram formalmente marido e mulher. E assim termina o resumo do dorama Married First and Fall in Love.